Boa noite, tudo bem? Então vamos para o nosso terceiro estudo da Carta dos Efésios. Shalom, a paz para todos nós, para todos vocês que vão assistir esse vídeo. Que Deus nos abençoe, né? Então vamos lá. Hoje nós vamos trabalhar o capítulo 1 ainda, do versículo 15 ao versículo 19a. De falar assim, porque quando um versículo ele tem um ponto que divide as palavras do versículo, a gente coloca A até o ponto e B após aquele ponto. Então a gente vai fazer até o 19a, tá bom, gente? São poucos versículos hoje, né? Mas vai ser bastante bacana, tá bom? Vamos lá então. Diz assim na Bíblia a Ave Maria, né? Eu vou seguir a Ave Maria. Por isso, também eu, tendo ouvido falar da vossa fé no Senhor Jesus e do amor para com todos os cristãos, não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações. Rogo ao Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê um espírito de sabedoria que vos revele o conhecimento dele, que ilumine os olhos do vosso coração, para que compreendais a que esperança fostes chamados. Quão rica e gloriosa é a herança que ele reserva aos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para conosco que abraçamos a fé. Então vamos lá, Paulo, ele começa então aqui, né, depois do hino que ele falou, o grande louvor, né, a grande bênção, que nós falamos das bênçãos no estudo passado. Agora Paulo, ele começa a falar aqui de ação de graças, né? Ele começa a agradecer, dar graças a Deus. Parece que Paulo não está, como ele está preso, né? Por isso também eu, tendo ouvido falar, então parece que Paulo, ele, embora viveu na comunidade, ele ficou preso, então ele ficou afastado de lá. Então ele escuta notícias de que a comunidade se desenvolveu, né? Ouvido falar da vossa fé no Senhor Jesus Cristo. Então a fé lá parece que aumentou, teve mais, cresceu as pessoas em Deus. Então ele dá graças a Deus, agradece a Deus por isso, porque frutificou o trabalho que ele plantou lá, né? Depois da ação de graça, ele fala no versículo 17, rogo a Deus, ou peço a Deus, né? Aqui é uma oração de súplica. Ele suplica a Deus. E aqui está o ponto bacana do que vamos estudar. Porque ele fala assim, rogo a Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, ele roga ao Deus Pai, que vos dê o espírito de sabedoria. Mas para quê? Para que o Espírito revele o conhecimento do próprio Deus, revele o conhecimento de Deus. Porque nós devemos crescer em conhecimento de Deus. Quando nós conhecemos mais a Deus, nós acreditamos mais a Deus, nós amamos mais a Deus, nós esperamos mais em Deus, né? E essas palavras que eu coloquei aqui revelam uma coisa, né, que nós temos lá no nosso catecismo, que são as virtudes teologais. As virtudes teologais estão incutidas aqui nesse trecho de 15 a 19. Né? Ele fala, ouvido falar da vossa fé, depois ele fala do amor para com todos os cristãos, e lá no versículo 18 ele fala, compreendais a que esperança fostes chamados. Então ele cita aqui as virtudes teologais. Meus irmãos, virtudes teologais, vocês sabem que são as virtudes que nos levam ao conhecimento de Deus, né? A uma compreensão maior de Deus, ao achar a Deus, né? Virtudes é sempre aquilo, o auxílio que Deus nos dá para encontrar e fazer o bem. As virtudes são dadas por Deus para todo o homem, todo dom, toda virtude é dado para que a gente faça o bem, produza o bem, reproduza a Deus aqui nessa terra. E reproduzir é através das virtudes que nos são dadas. Ou seja, Deus derrama as virtudes que é dele, então ele continua a obra fazendo, porque pelas virtudes nós fazemos as obras de Deus. Né? Nós sabemos que temos as virtudes cardeais ou virtudes humanas, né?
pode ser entendida assim também, porque são as virtudes pelo relacionamento, do convívio, que são as virtudes cardeais. Para não se errar com o outro. A temperança, a prudência, né? E as virtudes teologais. As virtudes teologais, como está falando, teologais. Teo é Deus, né? Teo, Deus. Logais vem de logos. Logos tem a ver com sabedoria, com ciência, com conhecimento. Acho que conhecimento explica melhor. Então, teologais, conhecimento de Deus. Ciência de Deus, sabedoria de Deus. Conhecer Deus. Eu acho que é por aí. Virtudes teologais são virtudes que nos levam a conhecer Deus. Se eu conheço mais a Deus, eu sirvo melhor, eu amo melhor, eu adoro melhor, porque eu conheço. Então são virtudes que nós devemos praticar, devemos exercitar, devemos colocar em prática, porque foi dado para nós, é dado para nós no nosso batismo. Está incutido em cada ser humano. E a gente precisa ter essas virtudes, usar essas virtudes, mostrar essa virtude ao mundo, ser luzeiros das virtudes de Deus. Porque Deus fala que nós somos feitos à sua imagem e semelhança. A imagem e semelhança de Deus reflete então as virtudes de Deus, porque Ele mesmo emana em nós as virtudes dele. As virtudes, repito, as virtudes teologais são virtudes de conhecimento de Deus. Cada vez que eu pratico as virtudes teologais, eu tenho uma dimensão de Deus mais próxima de mim. Eu consigo compreender as ações de Deus. A gente vai passar sobre isso. Então, aqui fala o Espírito da sabedoria que nos revele o conhecimento. Então, o Espírito Santo vem para que a gente saiba agir com conhecimento de Deus. Então, eu não posso agir de uma forma, já que eu sou dotado de inteligência, o ser humano é dotado de inteligência, eu não posso agir de maneira afoita. Eu tenho que, o máximo, usar minhas razões, meu equilíbrio, minhas faculdades mentais e emocionais, né? Porque existe todo um entendimento, para o conhecimento maior de Deus, usar nas coisas. O Espírito Santo vem em nosso auxílio, ativa a nossa sabedoria para que eu saiba fazer e agradar a Deus. Agradando a Deus, os benefícios começam a chegar na minha vida. Por quê? Porque como que Deus vai confirmar para nós que aquilo Ele gostou? Pelos benefícios, pelas bênçãos. As bênçãos são também não digo uma recompensa, mas uma alegria de Deus. As bênçãos é quando Deus se alegra e manifesta por aquilo que você está fazendo, né? Deus falou, eis meu filho bem-amado, estou falando sobre Jesus, né? E embora Jesus passou pela cruz, mas hoje ele está sentado à direita do Todo-Poderoso. Hoje o nome de Jesus, todas as potestades, dominações, todos os anjos e demônios se dobram ao poder de Deus, né? Então, por fazer a vontade de Deus. A bênção está muito relacionada a você ser reto, a fazer a vontade de Deus. Olhos do coração, eu entendo aí olhos do coração para revelar o conhecimento de Deus. Olha, então, eu entendo a Deus com a sabedoria, mas eu entendo a Deus também com meus sentimentos, com o meu coração. Quando a gente sente uma coisa e busca entender naquilo que estou sentindo, é muito mais concreto o que a gente sente, o que a gente conhece, desculpem. A gente conhece pelo sentimento algo, a gente descobre, a gente passa uma experiência que tenha muita emoção, a gente sente mais o amor de Deus agindo, então a gente tem uma experiência muito mais forte. As pessoas falam que sentiu muito mais quando tocam no coração, né, do que pela razão, né? O coração é muito mais difícil você mudar, tanto uma coisa boa quanto uma coisa ruim. É muito difícil você mudar de ódio para amor, de amor para ódio, embora dê, mas é mais difícil do que no pensamento. Um pensamento de raiva, um pensamento de amor, você pode mudar com mais facilidade do que o sentir raiva e sentir amor, né? Então, quando a gente sente mais, a gente tem uma tendência a achar que a gente está vivendo aquilo ali com mais intensidade. Então, Deus pede para que a gente tenha o conhecimento dele através de saber, da inteligência, das faculdades superiores, mas também dos sentimentos, da emoção de ter Deus,
né? Aliás, o primeiro mandamento diz isso, com todo sentimento, né? Com toda a emoção, com toda a sabedoria, com todo o entendimento do nosso corpo, toda a alma, né? Com o entendimento da alma. O primeiro mandamento fala sobre isso. Somos mais atacados, então, e eu quero destacar aí, somos muito atacados aí em 3 áreas. O ser humano é muito atacado no lado oculto, no lado das emoções, que a gente está falando, e no lado do medo. Por que eu estou falando isso? O mal nos ataca aí. O lado oculto, quando a gente não tem fé, quando a gente mistura a nossa fé, uma fé que não leva a Jesus, a gente entra por uma senda que a gente desconhece, que a gente fica à mercê de divindades ocultas, ou entidades ocultas, ou espíritos ocultos, ou forças ocultas, como você preferir, e que aquilo mexe com a nossa vida. E isso até, para quem é católico, isso até tem gravidades, né? E consequências muito graves. Na nossa fé católica, nós entendemos que mexer com o oculto é uma abertura ao mal. O mal se utiliza do oculto para fazer algo na nossa vida muito ruim. Mas a principal coisa que o mal faz, quando a gente mexe com o oculto, é abalar a nossa fé. A fé teologal. A fé de experimentar Deus, de conhecer Deus por fé. Quando a gente mexe com o oculto, a gente mistura essa fé, a gente fica frágil na fé. Outro ponto que o inimigo nos ataca é pelas emoções. As emoções, elas nos abatem, principalmente as emoções negativas, as decepções, as frustrações, traições, decepções totais, ou uma pessoa quando é rejeitada. Então, são tudo emoções fortes, né, que nós passamos e que o inimigo também entra aí. Só que aí o inimigo afeta a segunda palavra das virtudes teologais, que é o amor. Quando nós ficamos fragilizados emocionalmente, o amor fica abalado. Uma pessoa rejeitada, ela fica muito fragilizada no amor. Uma pessoa traída, entra o ódio, entra a querer a vingança, entra a querer decepção, entra a querer até ter morte, querer morrer ou matar. E isso é totalmente contrário ao amor. Então o amor aí não vai levar a Deus, o amor é abatido. Por isso que é uma arma do demônio. Então veja bem, o oculto abala a fé, as emoções negativas abalam o amor. Quando eu falo abalo, eu falo afeta o desenvolvimento da fé e o desenvolvimento do amor, que é o que nos leva a Deus, que é o que nos faz ficar presos em Deus, descobrir Deus, firmados em Deus. E a terceira é o medo. O medo nos abala na esperança. Nossa esperança sempre é Deus, né? A esperança é como se fosse uma segurança. E o medo ataca justamente aí a segurança. Quando você tem medo, você não tem segurança. Você desconfia de tudo, você fica abalado. Uma preocupação gera medo. A situação hoje gera medo. Então, o medo enfraquece a esperança. É algo que atinge direto na esperança. E a esperança é a base de sustentação do amor e da fé. A esperança é aquela que nos faz ficar seguros, certos de que se tudo der errado, Deus pode mudar tudo. Deus pode desfazer tudo. E começar tudo do zero. Começar um mundo novo. Então, o medo é uma arma do demônio, do inimigo, para abalar a esperança. Então, fica assim o nosso estudo. O oculto abala a fé, as emoções negativas abalam o amor, principalmente, né? E o medo abala principalmente a esperança, que são as virtudes teologais, as virtudes de conhecimento de Deus. Então, o homem não se desenvolve. E quando são atacados pelas 3 áreas? Aí é uma destruição da pessoa, né? Por isso que nós temos que vigiar, por isso que nós temos que orar, por isso que temos que ir à missa, por isso que temos que fazer estudo, para nos fortalecer justamente na fé, no amor, na esperança. Por que Deus fala tanto de perdão? Por que Deus nos testa tanto com provas de fé? Para renovar isso em nós.
Por que existem tantos medos que são provas que a gente tem que vencer? Se fala até psicologicamente, né, que os medos são vencidos quando a gente os encara, para que se vença, para que se destrua os medos e que a esperança se firme novamente. Então, saiba de vocês que tem a ver o ataque do inimigo com a vivência das virtudes teologais. Que esse texto, pequeno texto, Paulo está colocando aqui. Coloca porque ele quer ver a gente crescer por Deus. E não tem como crescer em Deus se não crescer nas virtudes teologais. Muito bem. Então, partindo daí, a gente vê o seguinte. Nós vamos ver aqui a vivência, então, das virtudes que nos faz conhecer, ter ciência de Deus. A primeira delas é a fé, né? Que eu falei aqui. É uma virtude. Então, é algo que tem que ser praticado. É virtude nossa. Nos faz fazer o bem. A virtude nos leva a fazer o bem. Então, se está em mim a fé, porque é uma virtude dada de Deus no nosso batismo, para o ser humano, eu tenho que ao vivenciá-la, essa fé tem que ser provada, testada e para crescer, para ela se desenvolver. Então conhecemos a Deus pelas provas de fé. Deus nos prova. A fé se prova e cada vez que você passa, se concretiza o conhecimento de Deus, né? Então, vou tentar aqui falar para vocês em forma de parábolas. Jesus usava muitas parábolas, né? Porque dava maior entendimento, né? E assim, eu acho que pela parábola fica mais fácil de compreender, não fácil, mas com mais amor, mais simplicidade de se entender. Vou tentar, vamos lá. Então, sobre a fé, existe uma parábola assim, que um homem, ele estava desempregado, estava ficando mal, sem dinheiro, e ele era temente a Deus, né? Ele era de Deus, uma pessoa cristã. Então ele parou um dia e começou a rezar, a orar a Deus. E na oração de Deus ele pediu: Senhor, por favor, me dê um bom emprego, que me dê dignidade. E ele era sozinho, e como a idade estava chegando, ele não queria ficar sozinho. Então ele pediu: eu quero também ser uma esposa, uma mulher que seja minha esposa, que eu possa amá-la, que ela me ame, que seja uma pessoa boa para mim. Conceda-me isso, Senhor. E ele fez isso com fé. Ele fez isso pedindo a Deus, orando a Deus, acreditando no que ele estava pedindo a Deus, né? Passou um dia, ele pegou o jornal, né? Pegou o jornal, foi ler e viu um anúncio de emprego dentro da área dele. E ele pensou: puxa, é para mim isso aqui, vou tentar. E ele foi lá, se dirigiu até o local do emprego e quando ele chegou, ele viu uma fila enorme de pessoas que estariam sendo entrevistadas para aquele emprego. É mais ou menos como está hoje, né? Se bem que hoje não dá nem para sair direito, mas as filas são para outra coisa. Mas emprego é assim, né? Quando está muito desemprego nos países, então eles, quando se anuncia, há uma fila enorme para reivindicar aquele emprego. Então ele entrou naquela fila e ficou ali, esperando a vez dele. E foi se angustiando, por quê? Começou a ser atacado, né? Na fé. Ele começou a ser atacado. Eu não mereço esse emprego, tem muita gente que está precisando mais do que eu não sou capaz, tem muita gente melhor do que eu, capacitada para esse emprego, o que eu estou fazendo aqui? E o tempo foi passando, a fila foi andando devagar, porque era entrevista, então foi devagar, foi passando, ele foi se enjoando, foi ficando com fome, foi ficando com raiva dele mesmo e desistiu de fazer entrevista, porque tinha muitas pessoas. Ele foi embora: isso aqui não é para mim não vou conseguir mesmo não, estou perdendo tempo. E foi embora, amargurado. Indo embora, tinha um garoto vendendo flores. E ofereceu para ele: Senhor, não quer comprar essa rosa para me ajudar? Eu estou passando fome, não sei o quê. Ele olhou para o garoto com misericórdia e falou assim: olha, meu filho, eu até queria te ajudar, mas eu estou sem dinheiro. Eu não tenho dinheiro. Tá, então desejo você aí sucesso. Eu não posso te ajudar não. O garoto se compadeceu dele e falou assim: você foi sincero comigo, eu vou te dar essa flor para você. Deu uma rosa para ele. Vou te dar essa flor para você e você vá com Deus. Não precisa pagar não. Quando você conseguir um emprego, o dinheiro, se eu estiver indo aqui, você me dá.
Aí ele riu pro rapazinho e foi embora. Aí pegou um ônibus, ficou olhando para a flor, amargurado, sentado no banco. Umas pessoas estavam lá e ele estava com a rosa na mão. Ele viu que as pessoas estavam olhando para ele, mas ele estava amargurado porque estava decepcionado com ele mesmo, decepcionado com raiva que tinha muita gente na fila. Aí, poxa, aí ele reclamou, ele murmurou: por que você fez isso comigo, Senhor? E aí amassou a flor e jogou com raiva e jogou no fundo do ônibus. Chegou em casa, mais amargurado ainda, reclamou com Deus, murmurou com Deus: puxa, Senhor, eu precisava desse emprego, né? Mas tanta gente está precisando. Aí lastimou um pouco e foi dormir. Dormindo, ele sonhou. E o sonho dele era que Deus aparece para ele falando o seguinte: meu filho, você me pediu um emprego e eu te dei. Era só você esperar, ficar naquela fila. Quando você fosse atendido, o cargo era teu, porque você me pediu. Era teu. Você não acreditou. Eu ainda tentei curar teu coração, te dando uma flor. Coloquei numa criança uma bondade para que você se curasse. Mas você, amargurado, também não viu isso e desistiu. Naquele ônibus havia uma mulher sentada do teu lado que você não viu. E aquela mulher, essa rosa era para você ter dado para aquela mulher. Era a mulher que eu tinha preparado para a sua vida. Mas você não viu. Aí ele acordou. Ele acordou e entendeu que era uma prova de fé. Era para ele ter acreditado. E o não acreditar trouxe consequências negativas. A fé é assim: quando a gente acredita e vai até o fim, acontece, abra-se o mundo de Deus para nós. Amém? A virtude da fé, ela precisa ser exercitada. Nós precisamos passar nas provas de fé. A segunda virtude é a virtude do amor. O amor, ele se traduz também por caridade, né? Caridade é a dar assistência a uma pessoa, ao outro que está precisando. Amor em ação é a caridade. Muito difícil falar de amor, mas a Bíblia fala que Deus é amor, porque Deus é tudo, amor. Onde há amor a Deus, porque no inimigo não há amor. Então Deus é amor. Muito bem. Falando de virtude, como que eu posso conhecer Deus pelo amor? Pelas experiências, pela prática do amor, pela caridade. Prática de amor. Através de atitude de amor que eu faço aquilo que Deus faria. O inimigo não faz o bem. Ele pode fazer algo, mas para puxar depois alguma coisa. O bem não requer retorno, e isso é amor. Muito bem. Uma parábola de amor. Havia 3 velhinhos sentados na frente de uma casa de uma senhora cristã. Essa senhora não estava muito bem com o marido. Estavam passando por uns probleminhas nela. E aí, essa mulher viu esses 3 homens, meio de idade, lá fora. Não eram mendigos não, mas estavam precisando de comida, dava para ver isso. Então ela foi lá fora e perguntou assim para eles: vocês estão com fome? Aí eles: estamos sim, senhora. Vocês querem comer alguma coisa? Aí, gostaríamos sim. Então vem, entra aqui dentro da minha casa, vem comer alguma coisa aqui. Acolheu a pessoa. Só que eles, antes de entrar, eles falaram assim: a senhora é casada? Aí ela falou assim: sou casada. O seu marido está em casa? Não, meu marido foi na casa da irmã, da minha cunhada. É aqui perto, mas ele não está em casa não. Aí ele falou: desculpa senhora, a gente não pode entrar não. A senhora sozinha, a gente vai entrar aí? Não vai ficar bem não vai cair bem para a senhora não. Nós não vamos entrar não, tá bom? Muito obrigado. Ela ficou meio sem jeito, entrou, ficou até admirada com aquilo. Quando o marido chegou com a irmã. E ela contou pro marido, pra irmã: olha, o que aconteceu? Eu fui dar comida e eles falaram assim, ficaram, né? Que coisa respeitosa, né? O marido se admirou também e falou assim: mulher, vai lá, chama eles agora.
Vamos dar uma comida para eles, que coisa bacana, é difícil encontrar isso. Aí ela foi falar com eles. Quando ela chegou lá fora, ela perguntou, não, qual é o nome de vocês? Aí um falou assim, o meu nome é Riqueza. O outro falou assim, eu sou o Sucesso. E o último falou assim, eu sou o Amor. Ela riu, né, pensando que eles estavam brincando com ela. E falou assim, vamos lá, eu contei pro meu marido ficou tão feliz, vamos chamar vocês para comer. Aí um deles falou assim, não, a gente não vai entrar não. Um só vai entrar, o outro não vai entrar não. A gente vai ficar esperando aqui, tá bom? A senhora escolhe aí, qual que vai. Aí ela ficou, arregalou o olhão, achou que era brincadeira e voltou para dentro de casa e falou com o marido. Um falou que é riqueza, outro falou que é sucesso, outro falou que é o amor. E que eles não podem entrar os três. Temos que escolher um. O marido riu também, né? Aí o marido falou assim, amor, vamos pedir pela riqueza. Traz a riqueza aqui dentro e a gente dá comida para ele, né? Quem sabe Deus nos vai abençoar com muita riqueza. Aí a mulher falou assim, não, vamos pedir pelo sucesso. Vamos trazer o sucesso, já que é para pensar assim, que a gente tendo sucesso as coisas melhoram, né? A irmã, né, do marido, a cunhada dela, ouvindo isso, falou assim, não, vocês não estão bem, por que vocês não convidam o amor? O amor vai ajudar vocês aqui. Vocês estão precisando de mais amor. Desculpa. Um olhou para o outro e falou assim, é verdade, vamos trazer o amor. Aí ela foi lá fora chamar o amor. Quando ela foi falar com o amor, com os três, ela falou assim, nós escolhemos o amor. Aí o amor se levantou, então, e rindo, foi para ela. Quando ele se levantou, levantou a riqueza e levantou a saúde para seguir. Aí ela falou assim, vocês não falaram que era só um? Aí eles falaram assim, mas a senhora escolheu justamente o único que pode carregar nós três. Quem acolhe o amor faz ter riqueza, faz ter sucesso para todos aqueles que têm amor. Ou seja, quem tem amor de Deus, Deus abençoa com mais coisas. Abre as portas do céu para as necessidades que nós temos. Mas o amor é base, é prioridade, é conhecimento de Deus. Práticas de amor nos traz bênçãos, favores de Deus também muito boas. Amém. E a esperança? Vamos para a última? A esperança. Nós conheceremos Deus pelas experiências de esperança. Como é que é isso? Uma parábola de esperança. Uma mãe precisava sair e deixou a casa com seu filhinho, que cuidava de uma filha neném. E falou assim, não tinha, o marido estava trabalhando. Assim, meu filho, eu vou sair agora à tarde para trabalhar, e quando chegar mais à tarde, você acende as 4 velas, porque lá não tinha luz. Acende as 4 velas para vocês não ficarem no escuro, e aí vai dar tempo de eu chegar à noite e ficar com vocês, e vocês não ficarem com medo. Aí o garotinho, que era pequeno, falou assim, pode deixar, mamãe, eu cuido da irmãzinha, e quando estiver escurecendo, à tardinha eu acendo para não ficar escuro. E aconteceu. Quando chegou mais à tarde, ele chegou, acendeu as 4 velas e foi brincar no quarto da menina. Só que a mãe falou para ele não ter medo, porque as 4 velas eram velas mágicas, velas abençoadas, tinham o poder de Deus nela. Ele achou aquilo, criança, né? Gosta dessas coisas, então acendeu as velas e foi cuidar da menina no quarto. As velas ficaram acesas e uma das velas, a primeira delas, que simbolizava a paz, e falou, eu sou a paz. Mas o mundo não está em paz. Eu sinto que as pessoas não ficam em paz, perdem a paz por pouca coisa. Então eu estou me apagando. E se apagou. A segunda vela, ouvindo aquilo, falou assim, eu sou a fé. E estou me apagando também, porque as pessoas desacreditam, não acreditam nas coisas, facilmente abandonam a fé. Eu estou me apagando. A terceira vela era a vela do amor. Vendo aquilo, a vela do amor falou assim, puxa, as pessoas se odeiam tanto, elas brigam tanto hoje no mundo.
Está tendo tanto ódio, tanto desamor, as pessoas não se ajudam. Eu estou me apagando. E se apagou. Nisso a criança volta. Volta e já estava escurecendo. E ele só viu uma vela acesa. E ele fala assim: puxa, minha mãe falou que as velas eram mágicas, eram abençoadas, elas se apagaram e nem queimaram direito. E está escurecendo, meu Deus. Eu não sei nem onde, como é que eu vou fazer se apagar. E começou a bater o medo nele. Ficou com medo por ele e pela irmãzinha. Aí a vela se mostrou mágica para ele e falou: não tenha medo. Eu estou aqui. Comigo você pode acender as outras. E aí a escuridão vai embora. Não tenha medo. Eu sou a esperança. A esperança é a nossa segurança. Amém. Que essas virtudes teologais possam trazer muita paz para nós. Eu peço a você que reze por elas na tua vida, para que você conheça mais a Deus. Pratique a fé. Seja caridoso. Faça o bem através do amor. Que você não tenha medo. Que você vive sempre na esperança de Deus. Lembrando que até para a morte, quem está para morrer, existe uma esperança. A esperança da luz do céu. Até depois da morte, nós vamos ver Deus. Existe a última esperança, que é Deus. Que é o princípio e é o fim. É o alfa, é o ômega. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Glória a Deus. A tarefa que eu vou pedir a vocês são testemunhos no nosso WhatsApp, tá? Sobre experiências de fé, esperança e amor. Se você teve alguma experiência, compartilhe lá com a gente. Fique com Deus, meus irmãos. Salve Maria.